Olá, pessoal! Hoje estamos gravando mais um episódio do nosso podcast Conexão Afetiva e a convidada especial é a fisioterapeuta pélvica Viviane Viana. Se Tudo apresente. bem. Muito obrigada pelo convite. Sou Viviane, sou fisioterapeuta desde 2012. Em 2014, eu comecei na fisioterapia pélvica. E a Sim, partir de 2018, eu quis me aprofundar na área da disfunção sexual masculina e sim. feminina. Então, de 2018 para cá, eu foquei mais na disfunção sexual. Então vamos falar sobre qualidade de vida, né? Saúde do homem e da mulher. Já que você trouxe o assunto da disfunção sexual, o que é que mais chega no seu consultório? Atendo a grande maioria mulheres. O homem sempre tem um pouco de preconceito, um bloqueio de falar sobre isso, de assumir que tem um problema sexual, uma disfunção sexual, por exemplo. E a grande maioria com incontinência urinária e disfunção sexual, vaginismo, uma dispareunia, sempre voltado à dor crônica, à dor pélvica crônica. Quando é que realmente, de fato, temos que procurar uma fisioterapeuta pélvica? Sempre devemos procurar uma fisioterapeuta pélvica para realizar uma avaliação pélvica e saber se você apresenta alguma disfunção sexual. Caso não apresente, você vai fazer uma prevenção, porque a nossa Sim, musculatura pélvica é muito enfraquecida, é muito frágil. Ela enfraquece com facilidade, principalmente após a menopausa. Então, você apresentando sintomas ou não, você faz a prevenção para não acontecer isso tardiamente, não apresentar nenhuma disfunção. Na avaliação, você vai ver se você apresenta alguma disfunção ou não. Que em 10 mulheres, numa média de 6 a 8 mulheres irão apresentar alguma disfunção. Como a musculatura masculina é uma sim, musculatura mais forte, então esse índice diminui drasticamente para os homens. sim. É muito importante essa tua informação, porque muitas mulheres, né, às vezes está passando por algumas situações, apresentam uma disfunção e elas não sabem o que é, né? Então vai banalizando, achando que aquilo é tudo muito normal, né? Eu como terapeuta sexual, eu trabalho com algumas mulheres que que para a gente chegar onde que está ali a raiz do problema leva um tempo. Porque é muito raro, pelo menos na minha experiência, a paciente chegar direta com essa demanda. Sim, Ela vem com qualquer outra demanda, e aí quando a gente vai buscando a informação, eu costumo dizer assim, quando a gente monta o quebra-cabeça, a gente encontra ali, percebe que a mulher, ela precisa buscar uma outra ajuda, nesse sim. caso, da fisioterapia pélvica, né? E muitas vezes eu recebo pacientes que, eu vou fazer uma avaliação para ver se eu apresento alguma disfunção. E na anamnese, a gente começa a colher dados e antes mesmo do exame físico, eu já percebo que ela apresenta disfunção, só que ela não sabia. Porque muitas vezes também é a falta de informação, que infelizmente não é divulgado, as pessoas não recebem informações como deveriam. Quando se trata de sexualidade, quando se trata de assoalho pélvico, é pouco divulgado. É verdade. Então, muitas vezes ela apresenta um sintoma e acha que é normal. Não é. Esse normal que não é normal, né? Mas Isso. acontece muito isso. E uma outra coisa também que eu observo é quando eu atendo um casal, né? Às vezes o casal, ele tá algum tempo sem ter relações sexuais, e aí quando eu venho fazendo aquele processo investigativo na coleta de dados, da anamnese, a gente percebe que aquele homem, por exemplo, ele já está com uma disfunção erétil por algum Sim. tempo. Mas ele só conseguiu perceber agora porque ele está com uma parceria fixa. Que às vezes, né, Isso. é uma situação que chega muito. E, Agna, uma coisa que chega, um quadro que chega muito no consultório. Mulheres que se queixam por algo, pela vida sexual que não está boa,
Porque ela já vem com essa informação, porque o parceiro está reclamando de algo com ela. Sim. Só que, na verdade, está com ela. Está com o parceiro o problema, a disfunção, e ele acha que está normal. Por exemplo, um homem que tem uma perda de sensibilidade, ele vai passar 1 hora no ato sexual. E ele ama isso. Sim. Isso para ele é ótimo. E ele acha que é normal. Sendo que não é normal. Então, vocês, homens, que passam 1 hora, 2 horas, como eu já ouvi relatos, vocês acham que é ótimo? Não é. Procurem ajuda, porque quem inicia com perda de sensibilidade lá na frente vai ter uma disfunção erétil, por exemplo. Sim. Isso não é normal. Demora muito menos para ejacular. Em média, no movimento, no ato sexual, sem interrupção, Sim. é uma média de 4 minutos, 2 minutos. Então, o que vai retardar um pouco isso é a mudança de posição e o autocontrole dele. Mas essa relação sexual muito prolongada não é normal. E começa a incomodar a mulher. Então, a mulher começa a ter ressecamento ali, porque ela já atingiu o orgasmo, já está fadigada, já não tem mais graça. E aí o homem, o parceiro, começa a reclamar, achando que o problema está com ela. Não é. É É verdade. em contrário. Acontece muito isso, né? A falta de informação faz com que, muitas das vezes, um coloque a responsabilidade para o outro, Isso. né? Por isso que é importante ir nessas consultas de rotina. Para mim, é uma informação realmente muito nova de que precisamos, sim, procurar uma fisioterapeuta pélvica, né? E para mim, até então, né? É quando a mulher chega lá na menopausa, que está com ressecamento, e aí, o que é que vai fazer? Que é uma demanda que eu acredito que chega muito para você, Muito. né? Chega muito. E, assim, existe uma grande falta de informação com relação à menopausa também. Certo. Tem ali a queda dos hormônios, estrogênio, colágeno, enfraquece muito a musculatura e ligam isso, o ressecamento vaginal, por exemplo, apenas à menopausa. E não é. Sim. O que causa o ressecamento vaginal não é isso, na verdade. É que na menopausa ela já perdeu muita força muscular. A musculatura está ali, enfraquecida. Então parou de ter atrito no pênis, no ato Sim. sexual, por exemplo, ou entre as paredes, nas glândulas, que é o que vai lubrificar. Então, se não tem mais atrito, vai ter ressecamento. Porque as glândulas não estão lubrificando. Então, o que é que vai aumentar a lubrificação? Fortalecimento. A volta do atrito. Sim. Então, voltando ao atrito, inclusive, aumenta a sensibilidade. Aumenta a libido. Sim. A mulher, sim, na menopausa, tem sim como voltar a ter uma vida sexual ativa e normal, sem dor, sem incômodo, sem ressecamento. Quais são as orientações que você costuma dar para essas mulheres, né? Que está nesse período? O que é que precisa ser feito? De início, a fortalecimento da musculatura. Sim. Claro que a gente precisa fazer sempre um exame físico para ver se ali tem a presença de fibrose. Acontece muito nas mulheres com menopausa, até porque diminui ali a circulação sanguínea naquela região. Isso, a fibrose causa ardência vaginal. É um incômodo, que aí já desencadeia. A partir do momento que você já tem uma relação sexual com algum incômodo, não tem como não desencadear a diminuição de libido. O sexo está sendo doloroso para você, não está sendo prazeroso. Então, começa a desencadear outras coisas. Diminui a atividade sexual, diminui mais ainda a libido e sensibilidade. Então, eu vou tirar essa fibrose, a gente vai quebrar todas as fibroses e começar o fortalecimento. Em casa, eu passo sempre muitos exercícios para casa, para ela manter em casa, voltar a estimular aquela região. Muitas vezes o uso do vibrador é muito indicado, porque ela vai estar estimulando. E o vibrador, inclusive, ele aumenta a circulação sanguínea daquela região. Ela vai estar estimulando também o orgasmo. Ela vai estar se tocando, se conhecendo, que por incrível que pareça, depende de idade. Muitas mulheres não se conhecem. Por não se tocar, por exemplo, não conhecer. Muitas vezes eu recebo no consultório mulheres que não sabem onde é uretra, vagina, clitóris. Isso não tem idade. Acontece muito, né? Eu também percebo essa falta de conhecimento que as pessoas têm para poder resolver algo que pode ser, né, muito rápido solucionado. Sim.
E essa questão do autoconhecimento é algo que ainda tem muitas mulheres que não se conhecem. Tem muitas mulheres que não se tocam. Eu costumo, né, dizer para minhas pacientes, vem cá, qual a última vez que tu tomou aquele banho demorado? Já começa pelo banho, né? Porque muitas das vezes está na correria do dia a dia. Para tomar banho é tudo muito rápido. Então, a mulher não tem tempo nem de se tocar, de passar o sabonete, de ficar ali conhecendo o seu corpo, Sim. né? Então, tem mulheres que nunca teve um orgasmo. Passa a vida inteira, né? Quando vem entender, aí diz, nossa, é tudo isso? É isso, né? Precisa desse processo de autoconhecimento. Tem muitos tabus ainda sobre isso, porque não se fala, a gente fala sobre qualquer coisa. Na nossa casa, na nossa família, fala sobre qualquer coisa, mas sobre sexualidade ainda é muito difícil. Existe muito tabu. E assim, eu costumo falar que a fisioterapia pélvica, quem trabalha uma coisa, a sua área, Sim. Quem trabalha nessa área da sexualidade, é uma coisa muito íntima. Sim. Então, a gente tem que, antes de tudo, não ser apenas profissional, tem que ser humano. Isso. Para mim, a anamnese, quando eu recebo um paciente no consultório, é extremamente importante. Eu não tenho pressa em atendê-lo, terminar a avaliação dele. Sim. Eu deixo ele bastante à vontade para, primeiro, se sentir à vontade e abrir a vida dele para mim. Se sentir acolhido, né? E, assim, me dá o máximo de informações possível, para eu saber como é que eu vou introduzir essas novas informações, costumes, naquele paciente. Verdade. Não tem como eu não entrar, por exemplo, na religião dele, na vida dele, na educação sexual. Porque tem coisas também que o paciente está ali tratando muitas vezes um bloqueio, trauma. E aí eu vou obrigá-lo a fazer alguma coisa que ele não se sente confortável, também não é por aí. Ou de acordo com o que ele vai permitindo. Por exemplo, existem religiões que não permitem a masturbação. Sim. Eu, como profissional, tenho que respeitar. Claro. E me virar para encontrar outro meio de trabalhar com aquele paciente. Eu também não posso ultrapassar esse limite. Entendeu? Mas existem, sim, outras formas de tratar aquele paciente. E também, quando é um paciente que eu percebo que, na prática, eu não preciso ser psicóloga, por exemplo, para perceber que ali tem algo a mais para ser trabalhado que não sou eu que vou trabalhar. Então, eu vou encaminhar também para outro profissional, a psicóloga, a sexóloga, para ajudar aquele paciente. Porque, às vezes, o problema não é só físico. Tem todo um contexto, né? Isso. A anamnese ela é muito importante para a gente saber a história de vida, padrões familiares, essa questão também das crenças religiosas. Precisamos estar atento a isso. Não é só a parte que não funciona. Sim. Não é? Porque, às vezes, na falta de conhecimento, a gente sabe que alguns profissionais pecam, né? E ter também a humildade de reconhecer. Não, peraí, isso daqui eu vou mandar para a psicóloga. Não, isso daqui eu vou mandar para a fisioterapeuta pélvica. A gente precisa ter essa sensibilidade, Com né, certeza. para poder acolher o paciente, porque ele precisa se sentir acolhido para falar sobre um assunto tão delicado. Isso. Né, e que não teve abertura no seu ambiente familiar, que é muito raro. A demanda, a informação, educação sexual, é muito raro começar pela infância. Isso. Aí na adolescência não se pode muito falar sobre isso, mas é importante. Qual é o momento de falar? Desde que a criança tenha a noção do que se trata. Não tem um tempo certo. É uma criança. E principalmente o paciente que tem bloqueios, que tem traumas, ele tem muita resistência a enfrentar aquilo. Sim. Eu, enquanto profissional, mesmo sendo fisioterapeuta, não me custa nada, pelo contrário, eu só vou ganhar. Em aconselhar, parar ali um momento da minha sessão e aconselhar, porque aquilo vai somar, inclusive, para a fisioterapia. Porque muitas vezes ele tem uma resistência. Não, eu não consigo ir para o psicólogo, por exemplo. Tenho vergonha, não me sinto à vontade. Então,
chega ali, diz a importância daquele profissional. Criar o vínculo, né? Sim, e a partir do momento que ele vai, que ele tem um acompanhamento, o resultado dele é outro. Porque qualquer disfunção pélvica está muito ligado ao psicológico. Sim. Muito ligado. Então não adianta a gente querer trabalhar sozinho. É verdade. Aquela história do corpo e mente, né? E a gente não pode deixar passar despercebido. Entendo perfeitamente, porque foi onde ele conseguiu chegar, até você. Né? E para ele chegar lá num psicólogo, vai ser um trabalho que você vai precisar plantar a sementinha ali. Né? E quando ele se sente seguro com o que tu está fazendo, com o que tu está orientando, pode ter certeza que ele vai buscar o profissional que for necessário. É muito importante. Uma outra coisa que eu costumo fazer é a linha do tempo da intimidade sexual, né? Sim. Desde o primeiro contato sexual até o momento atual. Porque às vezes está lá na raiz. Exatamente. Né? E a gente não pode esquecer disso. Aquele homem que está ali com uma disfunção erétil, aquele homem que tem que ejacula muito rápido. Então a gente precisa, assim, né? Você fala com mais propriedade sobre isso, mas assim, eu já li alguns livros que eu li que o que é trauma para a gente, a mente bloqueia. Muitas vezes eu recebo paciente que vejo que ali teve algo, mas ele não se recorda. Sim. É interessante isso também. Muitas vezes o paciente acha que não aconteceu nada. E aí ele precisa de psicólogos, de um acompanhamento mais aprofundado para ele ir trazendo ali na memória. Né? É justamente essa questão da linha do tempo, né? Para que ele consiga dar informação que ele não pensou que aquilo seria um fator, né? Para que hoje ele apresentasse uma disfunção sexual. Sim. Então, essa sensibilidade, né? A gente precisa ter, ficar atento. Mas, muito bom o seu conhecimento aqui sendo partilhado. E quando se trata da questão da autoestima, como é que você costuma trabalhar? Você também voltado para a disfunção, né? Porque acaba ficando comprometida. Às vezes a mulher e o homem não querem ter intimidade para não passar novamente pelaquela situação, né? Como é que você costuma trabalhar, orientar esses pacientes? Você fala a autoestima das pacientes que chegam com Mulheres, alguma disfunção. Isso. Geralmente, os pacientes que chegam com disfunção, principalmente o vaginismo, que é a dor pélvica, a contração da musculatura, que vai impedir totalmente a penetração. Sim. Elas chegam destruídas. Quantas vezes eu recebi pacientes lindas que elas se achavam a pior mulher do mundo. Porque não conseguiam ter relação sexual. Muitas vezes casada há anos. E isso destrói a autoestima dela. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha. Ela precisa, primeiro, começar a ver aquele resultado. Mais uma vez, na grande maioria das vezes, junto com a psicoterapia. Sim. E ela começar a acreditar, não, eu posso me curar. Quando ela vê que ela pode ter uma vida sexual normal, que na grande maioria das vezes, quando a musculatura dela já está relaxada, que ela inicia a vida sexual, ela ainda não tem uma sensibilidade normalizada. Então, ela imagina que vai sentir muito prazer. Não, acaba não sentindo nada ali no início. É mais uma frustração. E aí eu já costumo preparar esses pacientes antes. Já falo tudo que provavelmente vai acontecer com ela para ela não estar se frustrando. A partir desse momento, eu peço para ela começar a fazer coisas que ela sempre teve vontade de fazer e que não se via nem com coragem, com ânimo para aquilo. E para resgatar aos poucos o relacionamento dela. Momentos simples que elas faziam, por exemplo, no momento do início do relacionamento, que param de fazer. E ir para um salão, se arrumar, usar uma lingerie que nunca usou. Porque elas param com tudo isso. Elas passam a fugir daquele momento. Que pode ser estimulante para o esposo querer uma relação sexual e ela não poder.
Então, ir resgatando essas coisas para que ela se sinta bonita, para que ela se sinta desejada. Isso vai ajudar muito na autoestima dela. Sim. E é importante também a gente lembrar que sexo com dor não é saudável, né? Exatamente. Eu gostaria muito que todas as mulheres seguissem esse caminho. Nunca fazer sexo indesejado. Nunca fazer sexo sem estar com vontade para agradar o parceiro. Isso sempre vai deixar algum trauma para ela. A musculatura dela, porque o cérebro está sempre mandando informações. Se ela está se ela está tendo uma relação sexual sem vontade, o cérebro está entendendo ali que ela está fazendo algo que está causando um mal para ela. Então ele começa a se proteger. Então é quando a musculatura começa a se contrair. Isso só vai piorar o quadro dela. Você costuma trabalhar com a parceria, com a paciente apenas? A mulher te procura, ela está com uma dificuldade, sente muita dor. Você costuma trazer esse parceiro para o consultório? Como é que você psicoeduca esses pacientes? Eu sempre gosto de trabalhar com os dois. Eu prefiro. A minha conduta Claro. Se eu acredito que eu ganho muito mais. Não adianta eu trabalhar só com a paciente, sendo que muitas vezes isso é para a vida. O outro tem uma visão melhor da gente. Eu quero ouvir os dois. A paciente vai me contar a história dela, como é a vida sexual, como é que ela se comporta na relação sexual. E depois eu também gosto de ouvir o parceiro. Sim. Muitas vezes. São informações bem diferentes, são visões bem diferentes e que vai ajudar no tratamento. E que também o parceiro precisa ajudar ali, até nos exercícios mesmos que eu passo para casa. Porque ela precisa ter confiança também nele, ter confiança de que eu não vou sentir dor. Então é importante eu trabalhar com os dois. Eu costumo falar que os dois são meus pacientes. Sim. Para o sexo ficar bom para os dois. Isso. Não para apenas um. Até porque em muitos casos o parceiro acaba atrapalhando pela reação. Muitas vezes ele nem vai acreditar que ela tem aquele problema. Porque uma mulher que tem dor pélvica, você olha a vagina dela e ela não tem nada de anormal. Então muitas vezes ele vai achar que é frescura, é coisas da cabeça dela. E não é. Então eu preciso também informar ele para aquilo passar a ser leve. Ele realmente ser parceiro naquele processo de tratamento. É muito importante essa informação, porque quando a paciente ou o paciente tem uma parceria fixa, a gente precisa levá-lo ao consultório. Sim. Porque para a informação ser passada para os dois da mesma forma. Porque às vezes quando a gente vai passar uma informação, ela não é colocada da forma que deveria. Porque às vezes o paciente ele não capta todas as informações, né? E tem coisas que no olhar do outro vai ser perceptível. Isso. Então, assim, eu costumo dizer que não tem como a gente trabalhar sexualidade e não trazer essa parceria para a terapia. Claro que quando não se tem uma parceria fixa, aí a gente não tem como levar ao consultório. Né? Mas quando é um casal de fato, precisamos trazer para perto. Até para que a gente tenha um resultado mais significativo do nosso trabalho, né? E principalmente como é que eu posso dizer? Do bem-estar emocional e sexual deste casal. Exatamente. Assim, também eu vejo que a grande maioria dos homens tem uma formação da sexualidade na pornografia. E é outro problema, desencadeia outro problema no relacionamento. Porque aquilo que ele vê, ele quer levar para o relacionamento dele. E muitas vezes, aquilo é ficção. Sim. São coisas surreais, que principalmente quando ele está com uma parceira que teve uma educação bem repressora, aquilo vai chocar, vai traumatizar. Então, o problema muitas vezes começa daí. Se eu não pegar esse paciente, se eu não trouxer informações para ele, o problema nunca vai ser solucionado. Porque o sexo vai acabar sendo traumatizante sempre para ela. Já que você falou um pouco de pornografia, quando se trata de masturbação, orgasmo, isso ainda é muito confuso para algumas pessoas. Como é que você costuma orientar esses pacientes, desmistificar?
De início, eu vou perguntar a religião, eu vou perguntar se ele se sente tranquilo com aquilo, porque tem pessoas que têm aquilo como um grande pecado. E quem sou eu para entrar no Claro. consultório? Sou neutra para qualquer informação que eu receba. Eu apenas preciso respeitar o limite do paciente. No caso de pessoas que não têm problema com masturbação, nunca fiz porque nunca me senti assim, nem sei por onde começar. Até tenho vontade de aprender, mas nunca. Ou então nunca despertou a vontade, mas não tenho um problema de aprender, até quero. Pronto, nesses casos, eu vou realmente educar esses pacientes. Às vezes a gente precisa ensinar mesmo. Eu tenho peças no consultório de vaginas, de pênis, tenho vibradores. E ali eu vou orientar mesmo o paciente. Às vezes eu até apresentei as pacientes com vibradores. Então, elas vão para casa. Às vezes, no consultório mesmo, eu preciso, porque tem pacientes que nem conseguem viver. Eu tenho vontade, só que eu não consigo nem pegar no vibrador, não consigo nem tocar na minha vulva, que eu já começo a tremer. Eu tenho esses casos extremos. Então, mais uma vez, um passo de formiguinha, vou pegar a mão do paciente, vou tocar ali naquela região, até normalizar aquilo. Sim. E no momento que ele estiver tranquilo, agora vamos para casa. E aí, ou você sozinha, como você se sentir confortável com o seu parceiro. E iniciar. Toca ali em toda a vulva. Concentra na região que você tiver mais sensibilidade, que for uma sensação mais gostosa para você. Sim. Até o momento dela conseguir atingir o orgasmo. Na grande maioria das vezes, é assim. Uma virada de chave para as pacientes. É um mundo novo e que só vai somar para a vida sexual dela. Sim. E para a gente ir finalizando, uma pergunta que é sempre importante fazer. Quais são os cuidados que geralmente você orienta para que o casal, para que o paciente tenha após o sexo? Sempre após o sexo, urinar, porque durante a relação sexual muitas vezes pode entrar alguma bactéria ali no canal vaginal, no canal uretral e ocasionar uma infecção urinária ou outras infecções vaginais. Então, urina e faz a higienização do local, do pênis ou da vulva. Quando eu falo vulva, não é vagina. Sim. A vagina é autolimpante. Tem mulheres que querem introduzir o sabonete dentro da vagina. Não precisa. Inclusive, tu tira toda a proteção e altera o pH ali, e depois você passa a ter cândida ou outras coisas. Então, faz a higiene certinha, seca o local e tudo ótimo. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para apimentar a relação? O principal, diálogo, sempre, que é uma grande dificuldade entre os casais. Diálogo é sempre muito importante, até porque você está ali com o seu companheiro de vida, que você divide a sua vida. Então, por que você ter dificuldade de conversar sobre a vida sexual de vocês? E também, nunca deixar de ter o tempo de vocês, independente de filhos, de trabalho, sempre guardar um tempinho para vocês, para resgatar os momentos íntimos, o momento de carinho, de namoro, o beijo de verdade, isso é muito importante. O sexo começa de manhã, num bom dia, num beijo, num carinho, no tratar bem. E não virar uma coisa automática ou uma monotonia, o dia você já sabe, uma vez na semana aconteceu, tá tudo bem. Não é assim. A mulher precisa ser amada, bem cuidada, para ter a vontade, ela precisa ser desejada para ter vontade de ter uma boa relação sexual. Muito obrigada, doutora Viviane. Foi muito bom, né? Esse momento de troca foi riquíssimo. Agradeço a sua disponibilidade. Deixa aí o seu @ para que as pessoas possam lhe procurar. O meu Instagram é doutora Vivi Viana. Meu consultório está no Harmony Trade Center, sala 625. E será um grande prazer recebê-los tanto no Instagram para tirar qualquer dúvida, como no meu consultório. Obrigada.
Então, gente, hoje finalizamos mais um episódio do podcast Conexões Afetivas. E se você se identificou com algum desses sintomas ou características, não deixe de procurar um profissional. Até a próxima.